Semana passada, alguns dias aí, nós recebemos outras mensagens de outros moradores de Cascavel, de outros pontos, falando sobre o perigo de animais soltos, cachorro grande, cachorro de grande porte e que são violentos. E nós temos ataques, nós tivemos registros de ataque de cachorro aqui na nossa região. Um homem ficou gravemente ferido neste fim de semana depois de ser atacado por cães da raça Rottweiler. Isso aconteceu no bairro Cataratas, aqui em Cascavel, próximo ali da BR-467. Eu vou conversar com o Murilo, que tem as informações, vai contar para nós como isso aconteceu, né, Murilo? Tem imagem, inclusive, do animal ou dos animais num posto de combustíveis, uma mecânica, alguma coisa assim. Explica aí, conta para o nosso telespectador. Boa tarde, Murilo. Oi, Valdinei, boa tarde para você, boa tarde para todos que acompanham o Balanço Geral nessa segunda-feira. Realmente é um assunto polêmico e causa aí grande repercussão, principalmente pela gravidade da vítima. Essa situação aconteceu no início da madrugada de sábado. Um trabalhador, um homem de 49 anos, ele tinha acabado de sair do trabalho e fazia a travessia ali da passarela do bairro Cataratas, que fica ali às margens da PR-467. E ali ele foi surpreendido, portanto, por esses dois cães da raça Rottweiler. São cães de grande porte, estavam bastante agressivos, que acabaram atacando esse homem. Por ali, um casal passava no momento, tentou ajudar, mas nada pôde ser feito ali pela agressividade mesmo desses animais. Outras testemunhas também que passavam por ali naquele momento tiveram que até pular a passarela, Valdinei, para não serem pegos por esses animais. Após o ataque, eles fugiram. Esse casal que tentou ajudar esse homem acabou levando ele para a UPA, ali do bairro Brasília, e na sequência ele precisou ser transferido para o hospital universitário devido à gravidade de toda a situação, dos ferimentos. Inclusive, ele corre o risco de ter um membro amputado devido a esses ferimentos graves causados por esses dois cães que atacaram esse homem. Essa foi a primeira situação que a gente tem esse registro, viu, Valdinei? Caso bem grave, viu? Muito grave, Murilo. Falar aí de um trabalhador, de uma pessoa que ficou ferida numa situação como essa. E o animal é isso, não tem como você parar. A gente não sabe. Aliás, daqui a pouco, no estúdio aqui do nosso BG, nós vamos trazer um log, um cachorro desse, um Rottweiler aqui com um adestrador. Daqui a pouco a gente vai trazer, então, para ampliar, né? Para ampliar essa situação aqui. E o Murilo tem mais, porque depois desse primeiro ataque, os cães foram para um outro lugar bem próximo ali e por pouco outras pessoas não ficaram feridas, não foram atacadas. Não foi isso, Murilo? Exato, Valdinei. Então, após esse ataque que aconteceu ali na passarela do bairro Cataratas, eles foram numa oficina ali também próximo, cerca de 1 quilômetro, não, até menos, bem pertinho. Esses trabalhadores dessa oficina, eles estavam fazendo um churrasco, um happy hour final de sexta-feira, entre eles, tanto o empresário quanto outros 3 funcionários. E nesse churrasco, esses animais acabaram sendo atraídos, possivelmente até pelo cheiro do churrasco, o cheiro da carne. Eles ficaram ali inicialmente assustados e o empresário acabou jogando uma carne ali para tentar distrair esse animal. Mas aí que eles ficaram mais agressivos ainda. Tem imagens de câmeras de segurança, inclusive, que flagraram toda essa ação e devido a esse susto, um deles, esse empresário, acabou se escondendo dentro de um escritório que fica ali nessa oficina e os outros trabalhadores tiveram que subir em cima dos caminhões para que eles não fossem pegos. Essa situação foi durante cerca de 40 a 50 minutos, que depois que esses animais foram distraídos ali, os outros trabalhadores também conseguiram se esconder dentro desse escritório e a partir daí o empresário ligou para o Corpo de Bombeiros. Naquele momento ele disse que o Corpo de Bombeiros não tinha efetivo para atender a ocorrência e precisou esperar ali até esses cachorros irem embora. Segundo esse empresário, Valdinei, após um carro ter se aproximado ali dessa oficina, ele teria buzinado, assoviado, e aí os cachorros acabaram sumindo, que possivelmente seria o tutor desses cachorros. Segundo o Corpo de Bombeiros, que acabou atendendo a ocorrência
Após, o tutor foi identificado e encaminhado para a 15ª Subdivisão Policial. A gente entra em detalhes daqui a pouco, mas nós estivemos nessa oficina. O empresário que não quis se identificar falou com a nossa equipe e relatou como foi toda essa situação e o medo desses cachorros. Vamos acompanhar. Nós estávamos num churrasquinho aqui na firma, com os funcionários. De repente surgiu esses 2 cachorros, do nada. Chegaram, deram uma volta ao redor de nós ali, cheiraram. E eu joguei um pedaço de carne longe para ele, para dispersar eles, para a gente conseguir sair de perto. Aí eles sumiram. Uns 5 minutos de volta, eles voltaram. Eles voltaram mais agressivos. Aí eu fui até a churrasqueira, joguei a carne, um pedaço de carne para espantar eles, tirar eles de perto de nós. E daí foi onde que aconteceu da filmagem ali, que eu fui indo de costas e me escondi dentro do escritório. Aí eu entrando dentro do escritório, eles foram para cima do outro rapaz que estava ali. Aí eu batia na porta para chamar a atenção deles. Eles vieram para cá e daí os piazados subiram em cima dos caminhões. Daí eu fiquei acuado dentro do escritório e os piá tudo acuado em cima dos caminhões, até os cachorros saírem. Pois é, né, Valdinei? Olha como o estrago poderia ser muito pior e sorte ali ainda que não tinha nenhuma criança que ficaria ainda mais vulnerável para esses ataques desses 2 animais. Mas vamos ampliar essa conversa, Valdinei. Eu estou aqui com a Eveline Paludo, ela é advogada animalista. Eveline, essas situações têm sido corriqueiras aqui em Cascavel, animais nas ruas. Muitas vezes os tutores acabam deixando esses animais soltos e eles podem ocasionar essas situações, como a gente teve esses 2 registros aqui nesse fim de semana. Qual que é a principal orientação para esses tutores para que isso não aconteça, porque acaba sendo de responsabilidade deles, é isso? Boa tarde. Boa tarde, exatamente isso. Os tutores são responsáveis por qualquer dano que esses animais causem a terceiros. Seja um dano físico, como aconteceu nesse caso, seja um dano patrimonial. Por exemplo, se esses animais fugindo, correndo, tivessem causado um acidente de trânsito, um motociclista tivesse caído. Então, todos os danos causados pelos animais são de responsabilidade do seu tutor. Se o animal é um animal com comportamento agressivo, que foi condicionado a ser agressivo para cuidar, por exemplo, do quintal, da empresa ou algo do gênero, aí é maior ainda a responsabilidade desse tutor de criar travas para que, caso aconteça do animal fugir na primeira barreira de contenção, ele tenha uma segunda barreira de contenção antes de ter acesso à rua, de poder vitimar uma pessoa, que poderia ter acontecido, infelizmente, ainda bem que não aconteceu. A gente precisa também ter essa responsabilidade em relação ao hábito que as pessoas têm de soltar o animal para dar uma voltinha pelo bairro. Nessa voltinha, ele pode se envolver numa briga com outro animal, ele pode atacar uma criança, uma pessoa com deficiência, um idoso ou mesmo qualquer outra pessoa e ainda também causar um acidente de trânsito. Tudo isso está na esfera de responsabilidade dos tutores, mesmo se o animal foi para a rua mediante uma fuga, que não era a intenção do tutor. Mas a partir do momento que ele fugiu, é porque o tutor não tomou os devidos cuidados para ter mais de uma barreira de contenção até que esse animal tivesse acesso à rua, para possibilitar impedir essa fuga, esse acesso à rua. O tutor desses 2 animais da raça Rottweiler, ele foi encaminhado para a 15ª Subdivisão Policial, foi feito um boletim de ocorrência, ele pode responder por omissão de cautela, lesão corporal, mas tem outros danos também que ele precisa dar uma assistência, seria isso para a vítima, né? Exatamente. O boletim de ocorrência serve tanto para que ele responda criminalmente, né, na esfera criminal pelo que aconteceu, mas também responda na esfera civil, né? Esse trabalhador, por exemplo, ele vai ter que ficar afastado do trabalho, ele corre o risco de perder um membro e ainda que não perca, ele tem aí uma sequela, ele tem um tratamento para ser realizado, ele vai precisar de acompanhamento médico ou talvez fisioterápico. Então, nós temos uma cartela de situações que decorrem desse ataque. Ele pode ter sofrido um trauma psíquico, por exemplo, com o ataque que ele vivenciou, e tudo isso é passível de indenização. Então, esta pessoa que foi vitimada, assim como uma pessoa que pode ter se envolvido em um acidente causado por um animal que tem tutor, mas estava na rua, essas pessoas documentando isso em boletins de ocorrência, laudos médicos, prontuários médicos, podem buscar o Poder Judiciário cobrando dos responsáveis por esses animais a devida indenização,
pelo episódio que eles foram acometidos em função desses animais estarem nas ruas. E os cuidados são totalmente diferentes para animais de pequeno porte e esses de grande porte, né? Nesse caso, como a informação que a polícia passou para a nossa equipe era que seria, né, um vizinho teria informado para esse tutor que os animais estavam soltos, a segurança precisa ser reforçada, focinheiras e tudo mais, tem todo um passo a passo, um protocolo diferente de animais de pequeno porte que possivelmente são agressivos também, como foi esse caso, né, Eveline? Se um animal de pequeno porte, por exemplo, tem acesso à rua indevidamente, óbvio, porque coloca a própria integridade do animal em risco, e isso também é responsabilidade do tutor. Então, se um animal de pequeno porte está solto na rua e foi atropelado, talvez a responsabilidade não seja só da pessoa que atropelou. Talvez o animal atravessou a rua correndo e a pessoa que estava andando dentro da faixa dela, dentro do limite de velocidade, não teve tempo hábil para desviar daquele animal. E a responsabilidade do animal estar na rua é de quem? Do tutor. Né? Então a gente tem aí uma série de situações diversas que podem acontecer com animais e acesso à rua. Quando são animais de grande porte, em especial animais que são condicionados a serem agressivos para cuidar de empresas, cuidar de quintal de casa, né? Porque infelizmente a gente tem muito essa cultura ainda de colocar os animais como se eles fossem seguranças, né? E que não são. Essas pessoas têm uma responsabilidade ainda maior em prevenir que esse animal tenha acesso à rua. Então, é como eu disse, tem uma primeira barreira de contenção e precisa de uma segunda barreira de contenção. Porque caso o animal consiga fugir, que foi o que aconteceu nesse caso dos 2 Rottweilers, e escapar da primeira barreira de contenção, ele ainda está restrito dentro daquele local controlado pela segunda barreira de contenção. Então, isso aqui é indispensável, que os tutores desses animais reforcem a segurança, para evitar que, por exemplo, nesse caso, alguma outra pessoa, no intuito de proteger aquela pessoa que estava sendo atacada, acabe causando uma violência contra o animal, acabe atirando no animal ou, enfim, batendo no animal, e aí a gente tem um cenário descontrolado. Obrigado, Eveline, pela sua participação. Então tá aí, né, Valdinei? É um assunto polêmico, um assunto que reflete aí na sociedade e o pior, né, que pode causar esses estragos, essas situações e colocar a vida de tantas pessoas em risco. Então vale aí todo esse reforço, como a Eveline nos passou, advogada animalista, de reforçar toda a segurança, porque a responsabilidade é do tutor, né, Valdinei? Eu quero fechar esse material. Antes, eu vou trazer um recado aqui de um parceiro nosso do Irani e eu volto com vocês aí bem rapidamente. Peça para a Eveline, porque eu quero saber dela, enquanto advogada, quais são as penalidades para o tutor que deixar o animal solto, seja ele num acidente ou algo do gênero, ou propositalmente, ao que ele está sujeito a pagar pela justiça aí. Daqui a pouquinho, depois do recado que eu vou trazer aqui, eu quero que ela feche essa participação falando sobre isso, para que nós tenhamos essas informações e ninguém diga lá, mas eu não sabia da gravidade ou o que poderia acontecer comigo. Peça para ela explicar